Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos todos aqui de quarentena, em isolamento social, e esse é um momento muito importante e de retomada dos nossos encontros, né? E aí com os recursos que a gente dispõe. E para iniciar, antes de retomar os conteúdos, eu gostaria de passar para vocês um vídeo curto, né? Dá uma olhadinha nele aí, que a gente vai comentá-lo logo em seguida. Outra grande participação, uma colega, conheço há alguns anos, grande instrumentista, para tocar com a gente aqui, Paciência, Cristina Braga. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara.
Muito bem. Bom, esse é um vídeo muito tocante, né, com a música do Lenine, que eu acho que retrata bem tanto os conteúdos do nosso estudo antropológico, quanto também o momento que nós estamos vivendo, né, que exige muito de nós. Eu vou destacar aqui da letra um trechinho, alguns trechinhos específicos, só para a gente ir se aquecendo, para a gente começar o nosso encontro de hoje. Então ele diz: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. O que eu acho interessante, porque eu destaquei essa música? Porque a nossa vida não parou e não vai parar. Nós temos alguns dificultadores, mas nós que estamos aqui, especialmente os que estamos saudáveis e podemos seguir adiante, temos que usar as condições que nós temos para fazê-lo. As condições que nós temos nem sempre são aquelas que gostaríamos, e é o caso, mas nós temos muitos facilitadores. Então, eu confesso que sou muito grato ao fato de a gente ter tantas tecnologias disponíveis e tantas formas de se comunicar neste momento. Seria muito mais complicado, seria muito pior se não as tivéssemos. Então, diante disso, desse cenário, nós todos somos exigidos. Na verdade, é um cenário em que aquilo que estava mal resolvido agora parece insustentável. E aquilo que estava bem resolvido, caminhando bem, às vezes não resiste da mesma maneira. E muitas coisas que pareciam estar bem resolvidas, agora aparecem com as suas fragilidades. Então, nesse cenário, o que podemos fazer? Bom, essa é a semana de acolhida, digamos assim. E nessa semana, a gente precisa primeiro botar os pés no chão e entendermos onde estamos, não só no conteúdo da disciplina, nisso também, mas no geral, onde estamos enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E é para isso que serve tudo isso que nós estamos estudando em Antropologia, Ética e Cultura. Nós temos agora um momento em que eu posso retomar os conteúdos, trazê-los à tona, sempre fazendo hoje essa ligação com a música do Lenine e tratando de cada um desses conteúdos de maneira resumida, como nós sempre fazemos no início das nossas aulas, mas principalmente evocando esta resiliência, essa paciência que nos é exigida de todos nós, tá? Bom, então, nesse sentido, considerando então que a vida não para, eu vou pegar mais um trechinho aqui para abrir a partir dele a retomada dos nossos conteúdos. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, né? A nossa economia está pedindo isso, né? Porque no mundo ela está pedindo isso, porque ela sofre, né? Todo o nosso sistema econômico, e nós estamos estudando e fazendo uma análise crítica disso, ele tem como pressuposto essa velocidade. Então ele propõe mais produção, crescimento, muitas coisas a fazer, estudos, empregos, salários, gastos, consumo. É o que nós vimos, né? Primeiramente, nós estamos num universo de possibilidades que temporalmente situamos como pós-modernidade. Vimos isso lá no ciclo 2 de estudos, tá? E dentro disso, o consumo, na verdade, garante a nossa existência material, física, claro, sem dúvida, mas tem outra coisa. O consumo também parece que se confunde com o que nós somos.
nós sentimos que somos alguém, que somos alguma coisa, temos consideração por que consumimos, né? E agora nós estamos num período de falência disso, porque nós temos que diminuir o consumo e nos ater às necessidades mais preeminentes. Então, diante disso, vemos aqui o sentido antropológico do ser humano, um resgate fundamental para todos nós sobrevivermos e repensarmos a nossa vida a partir daqui. E os nossos conteúdos, os conteúdos dessa disciplina, especialmente, são voltados para isso. Então agora é hora de usá-los, né? Então todas as atividades que vocês estão fazendo agora são úteis para vocês investirem no que há de melhor em todos nós, em cada um de nós, e olharmos de maneira panorâmica esse período, como que em vez de ficarmos imersos no mar da pós-modernidade, a gente emerge, respira e olha para esse mar imenso e situa qual que é o meu lugar aqui. Então, o meu lugar aqui é de estudante agora, ou é de professor, ou é de pai, ou é de mãe, ou é da pessoa que vai varrer a casa, porque é na casa que eu estou ficando, ou é daquela pessoa que vai sair para o trabalho, porque exerce um trabalho essencial na área da saúde, na área da segurança pública, na área da educação e em tantas outras áreas necessárias nesse momento. Então, e aquele que também não sai, mesmo querendo sair, que faz exercício físico num ambiente bem restrito, fisicamente restrito, para colaborar com o outro que tem que sair lá fora, para expor menos a quem precisa sair e também não se expor ao risco de ser mais um na fila do hospital, lotando os hospitais e mantendo as coisas funcionando num nível aceitável, né? De modo gradativo, as coisas vão se organizando e permitindo esse tempo, dando esse tempo para que as coisas se organizem, né? Então, assim, de um lado, a gente tem o tempo, esse tempo mundo, esse tempo do capital que pede uma aceleração. De outro lado, o nosso corpo pede um pouco mais de alma, tá? Então a gente tem esse cenário. Então, desde o início da disciplina, nós estamos estudando exatamente isso. Espero que vocês utilizem agora, principalmente, entendendo que, primeiro, nós começamos a estudar o que é antropologia, ética e cultura, no contexto dessa disciplina. Qual que é o significado? Por que estudamos isso? E aí, o que nós elencamos? Primeira coisa fundamental, todos os cursos estudam essa disciplina, porque ela é necessária ao ser humano. E o foco dela é o ser humano. Ser humano em que sentido? Tá? Como assim? É esse ser humano justamente resgatando o seu sentido de ser e de existir. Quais são as suas características fundamentais que o definem? Características que o definem, que nos definem enquanto seres humanos. Dentro de diferentes arranjos socioculturais e com compromisso ético de respeitar esses arranjos, lidar com eles, contribuir e, principalmente, aceitar as contribuições que deles vierem. Sem uma tentativa de impor que a minha verdade é melhor que a sua verdade, mas sim que todos nós buscamos, porque o ser humano então aqui é um ser de busca, não é ser pronto e acabado, tá? E aí nós fizemos aquela discussão entre cultura e natureza justamente por isso. Então agora a gente está vendo nesse momento muitos discursos, muitas ideias e muita confusão no Brasil e no mundo sobre o que fazer, como fazer, algumas coisas com mais regularidade, mais certeza, até considerando coisas simples, lei da causa e efeito, né? Então, as condições materiais práticas, essas coisas que nós chamamos de imanentes, aquelas coisas que são
parte da nossa vida e que não tem jeito. Todo mundo precisa comer, logo precisamos ter os setores de alimentação funcionando. Por outro lado, todos nós precisamos nos cuidar, porque senão o sistema médico não suporta. E em muitas regiões do Brasil, talvez algumas até que estejam vendo esse vídeo, não sei, estão sentindo mais na pele isso. Tá? Então, esse é um cenário real em que se aplica o estudo antropológico. Que nós temos que ver que entre a natureza humana, que exige algumas atitudes, agora a natureza física, material nossa, nós temos, como algo também que participa dessa natureza, a capacidade de produzir cultura. Só que cultura é diferente, ela nos destaca do ambiente natural e nos permite transformá-lo, lidar com ele, fazê-lo, construí-lo e se construir enquanto seres individuais e esses seres que estão em constante transformação. E é nesse momento que todas as culturas precisam se transformar. Por quê? Porque se exige, momentos da história da humanidade em que nós somos desafiados dessa maneira, por qualquer motivo, neste caso, a pandemia. Então nós vamos ao encontro de novos entendimentos. E é claro, o ser humano busca segurança naquilo que ele já conhece. Então, que referência que nós temos para lidar com isso? A nossa própria cultura, cada qual dentro do seu arranjo sociocultural. Porém, todos nós estamos num ambiente de dúvida. E aí todos querem afirmar cada qual a sua certeza. E eis aqui o pior dos cenários para nós todos. Porque neste momento, como disse o Lenine, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Por isso que eu escolhi essa música para falar com vocês. Tá? Então eu retomei um pouco do ciclo 1 aqui e falei um pouquinho do ciclo 2, aplicando na prática esse contexto em que a gente está. Então o ser humano é um ser que, enquanto ser cultural, produz símbolos, o símbolo traz para perto dele aquilo que está longe e é cheio de significado. E aí vem o quê? As crenças de cada um, as vontades de cada um, as individualidades, né, e também os pensamentos dos grupos sociais distintos. E nessa hora, os seus símbolos, muitas vezes você não tem as práticas, né, mas os seus símbolos têm que tornar perto aquilo que está longe. Né? Você olha para alguma coisa que foi feita em grupo e aquilo simboliza o grupo do qual você faz parte. Você tem na sua casa a sua fé, a sua religiosidade, você olha para um símbolo, já que você não pode se agremiar com as pessoas, ou você se agremia virtualmente, ou você resgata aquele símbolo e diz, não, nós estamos juntos porque a minha crença neste símbolo é a mesma do outro, é a mesma do outro. O significado deste símbolo, seja ele baseado também na linguagem verbal escrita, seja ele uma frase, né? Ou seja uma imagem, ainda assim nós estamos no cenário de colocar isso em pauta e resgatar, para resgatar e dar manutenção, manter a nossa humanidade. Tá? Então eu estou agora tendo essa oportunidade única que nenhuma outra turma anterior teve de dar um sentido mais claramente prático para o nosso estudo. Tá? E a linguagem verbal, então, pode ser aquela linguagem como a que eu estou usando, oral, ou a linguagem escrita. Ela que a gente usa o tempo todo, né? E como a gente tem os meios de comunicação, a gente pode, através deles, se comunicar, se organizar e seguir adiante nisso. E nos unirmos em torno de ideias, gerarmos novas ideias, nos auxiliarmos mutuamente, expressarmos aquilo que nós somos. Tá? Então, é fantástico termos essa oportunidade diante de um momento difícil, diante da pandemia. Bom, vou pegar um outro trecho aqui ainda para falar do ciclo 2 e depois vou passar para o ciclo 3. Esse encontro é só para a gente aquecer os motores. Então, na primeira parte eu conversei um pouquinho com vocês e nessas vou só
falar realmente do que nós já fizemos e para a gente olhar para esse horizonte no contexto atual em que estamos vivendo. Então, ainda na música, enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Olha, nós somos parte do contexto. Então, quando a gente pega lá no ciclo 2 e volta, naquele quadro a gente volta muito no tempo, né? E no cenário das explicações a gente volta um pouco, primeiro 500 anos, né? Que é muito, mas para a história da humanidade ainda é pouco. E a gente vê tudo o que aconteceu, como essa tecnologia evoluiu, tecnologia essa que eu estou usando para falar com vocês agora, que é resultado de todo esse processo material prático. Sem essa evolução não estaríamos juntos aqui por esse suporte. Então, enquanto a gente resgata tudo isso, a gente traz tudo isso por um lado, né? Lá no início do ciclo 2, olhando como que foi construída essa revolução que permite a democratização do acesso, e isso é um fenômeno político, né? A Revolução Francesa é um marco histórico nisso, por um lado. Por outro lado, do ponto de vista tecnológico, a gente tem aí toda a questão do suporte técnico e tem o capitalismo que permite as pessoas produzir em larga escala também, vender. Então, o capitalismo, a tecnologia, as mudanças políticas e nós aqui nesse momento. Nós somos resultado de tudo isso. Tá? Então, nós vimos isso claramente, mas assim, as guerras não pararam, os conflitos não pararam. Com a pandemia, isso também não parou, isso só aumenta. Porque nós somos seres humanos que estamos nos construindo nesse processo. E temos que nos construir mais e mais sempre, mais e mais agora. Esse estudo serve para dizer, olha como que nós caminhamos. Vamos dar uma olhada geral. É como eu falei, tem muitos detalhes aqui. Né? Então a gente está simplesmente navegando no mar, ou então estamos imersos nesse mar. Aí de vez em quando eu falo para vocês, vamos navegar. Vamos sair, não vamos estar imersos nesse mar, espaço e tempo. Vamos olhar acima e vamos ver essa imensidão de mar. Vamos ver o que veio antes, o que veio depois, e aí nós temos uma caminhada. E aí decidimos para onde remar. Tá? O que nós queremos aqui? Então, queremos uma sociedade mais humanizada ou queremos mais guerras? E o que quisermos, vamos construir coletivamente. Né? E pessoalmente também, se eu quiser viver uma guerra aqui na minha casa agora, eu vivo. Se eu quiser viver uma guerra nos ambientes que eu frequento, mesmo que virtualmente, eu estabeleço. Se eu quiser viver em paz, eu promovo isso e lido com os conflitos que existem em todos os lugares. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente é imerso nisso, no sentido antropológico, a gente se destaca nisso. Porque cada um tem a sua individualidade e a sua sabedoria própria diante do seu processo, da sua experiência para lidar com isso. Né? E é isso que a gente usa. A gente não vai conseguir usar outra coisa. É o que a gente tem, cada um tem. É o que cada um tem. Né? Então, nesse cenário, eu gostaria ainda de chamar a atenção, né, para tudo aquilo que a gente viu desde o mundo antigo. Nós fizemos um resgate da história ocidental. Para ver o quê? Como o ser humano usou da escravidão e usou do trabalho do outro, obrigando o outro, expondo o outro a condições ruins, hierarquizou de acordo com o nascimento, hierarquizou de acordo com o gênero e também com a orientação sexual, aquilo que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado, socialmente. E isso mudou ao redor do mundo e ao longo do tempo. Então, nós temos várias verdades, entre aspas, visitadas aqui ao longo da história da humanidade até chegar nesse momento. Né? Então, lá na Antiguidade Greco-Romana, na Antiguidade Clássica, na Idade Média, com toda a organização em torno
da religiosidade vista como verdade. Inclusive lá na Idade Média a gente teve um período, no final da Idade Média, muito parecido com esse, né, em que a gente teve também uma pandemia, que era, na verdade, a chamada crise da peste negra, que foi um surto de peste bubônica que varreu 1/3 da Europa, né, em muito pouco tempo. E naquela época, sem meios virtuais, né, todo mundo indo para a rua, sem atendimento hospitalar, todo mundo rezando, todo mundo tentando se voltar para suas crenças, o que não estou dizendo que isso não é uma crítica, porque eu respeito e também me volto para as minhas crenças, isso faz parte, isso gera uma comoção, uma energia, isso fortalece a dimensão espiritual, que é um conteúdo que a gente vai ver mais adiante ainda nessa disciplina. Só que só tínhamos isso porque não tínhamos recursos científicos avançados como temos hoje. E ainda hoje os nossos não são o suficiente, como nós estamos vendo, né? Mas naquela época nós tínhamos menos ainda, nós, humanidade, né? Então foi um período muito complexo e que, de certa maneira, ele marca o final, um período em que a Idade Média estava, o período que nós chamamos hoje, né, de Idade Média, estava em decadência, né? Então, vamos ver o que veio depois. É muito antecipado dizer qualquer coisa a respeito disso, mas nós estamos com certeza num período de transformação muito profundo, e por isso todo período de transformação tem muito conflito, tá? Então, tanto é que quando vamos agora resgatando o conteúdo, pensando na modernidade, né, na passagem da Idade Média para a modernidade, temos aí uma concepção de ser humano pautada primeiro, a partir do Renascimento, na sua criatividade, na inventividade, na capacidade de resolver problemas, a burguesia com a sua ascensão também. Vamos para todo esse caráter mais participativo, de valorização do ser humano, ascensão do pensamento liberal, individualista. Isso vai acontecendo ao longo da modernidade, mas é no século XVIII que explode a Revolução Industrial, é no século XVIII que o iluminismo, o pensamento iluminista vem toda uma reformulação do pensamento científico baseado em ideias que já vinham antes, sendo de toda a ciência moderna, né, que vem sendo aí edificada, construída. O ser humano se afirma pela sua capacidade de produzir, e olha só onde chegamos, né? O ser humano lá na modernidade se afirma pela sua capacidade de produzir, de empreender, ser igual a ter e a produzir, né? Caminhamos disso na contemporaneidade, mantendo ainda esse foco no ser igual a ter, na sua afirmação pela sua capacidade de produzir, de acumular riqueza, mas dentro da contemporaneidade com algumas mudanças de foco. E aí a gente tem então um processo em que a tecnologia não conseguiu agregar seres humanos, nem mesmo o pensamento científico voltado para a gestão de ideologias políticas, de sistemas econômicos, pensando tanto nos mais conhecidos, né, que é o socialismo científico do Karl Marx e do Friedrich Engels, ou se pensarmos também no liberalismo, né, e todo o aporte do pensamento capitalista. Ainda assim, muito embora isso tenha causado ambos tenham causado um impacto muito grande, preocupações maiores com o ser humano, com a sua forma de agir no mundo, com a sua liberdade, com a igualdade de oportunidade, ainda tivemos um estado de competição, de ceticismo, e culminamos num processo de 2 guerras mundiais, fora os outros conflitos armados que tivemos no século XX, aqueles que ainda estamos tendo até hoje, com a ascensão dos fundamentalismos, que será um conteúdo que a gente vai se aprofundar um pouco mais lá no final, lá no ciclo 5 de estudos, tá? Então, engraçado, né? Porque as bases da modernidade, empreender com a pandemia,
Temos que nos reinventar para empreender e alguns empreendimentos estão impedidos. Ideal da burguesia, o trabalho dignifica o homem, e isso foi fortalecido, inclusive pelo protestantismo da época e hoje assimilado por todo o cristianismo, né, ocidental. Pois é, mas agora nós estamos sendo postos à prova, porque temos que encontrar novas formas de trabalhar e, no limite, até deixarmos de trabalhar em muitas áreas para conseguirmos garantir a sobrevivência de todos, tá? Para buscarmos a manutenção da sobrevivência, para que mais pessoas vivam nesse momento. Então é uma quebra de paradigmas, é um momento de repensar, de questionar, de nos voltarmos para esse entendimento. Então, e isso abarca todo mundo. Então, como diz aqui a letra da música, esse trecho, né? Então, todo mundo espera a cura do mal. Vamos pensar que o mal, nesse caso, é o Covid-19, né? Nós estamos todos esperando e torcendo por isso, né? E a loucura finge que tudo isso é normal. Por quê? Porque a gente tem uma dose de escapismo, né? A gente queria que não tivesse acontecido, ou quer que não aconteça, né? Aí, de repente, vem como veio, me dá um nó na garganta de falar. Eu nem conhecia a pessoa, mas a verdade é que eu estou tendo notícias de pessoas que eu conheço, dos seus entes, dos seus conhecidos, e notícias até desabafos, né? Porque nesse momento é importante a gente estar aberto a isso, dizendo que fulano morreu, né? Não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum problema, pegou Covid. Teve uma pessoa, inclusive abastada, que tinha, né, um amigo em comum comigo, e aí eu fiquei sabendo, né, por esse amigo, que ela tinha falecido lá em Manaus, né? E só que não era de lá, e acabou, estava por lá e pegou Covid e Covid-19, foi para tratamento, manteve contato com a família e falou: não vou voltar não, porque, né, peguei, então vou me tratar aqui, tem recurso, tenho dinheiro, pago e tá tudo bem. Mas acontece que isso não foi o suficiente, mesmo tendo acesso ao tratamento, fazendo todos os procedimentos possíveis, dentro de todos os recursos, ele veio a falecer muito rapidamente, né? Também tem notícias alegres. Essa mesma pessoa que me contou essa notícia falou que um outro amigo dele que até tinha diabetes falou: vixe, esse aí já vai, e não foi. Ele conseguiu, tá bem, né? E superou. Então a gente vai ouvir muito isso. Esperamos que não sejamos nós, mas neste momento, então a gente tenta às vezes negar isso, e a gente vai negando até que chega muito perto, né? E como eu conheço muita gente no Brasil e no mundo, né? Então eu tenho notícia de amigos lá em Israel, nos Estados Unidos, né? O Claretiano tem uma relação muito forte com a África também, né? Com a missão do Claretiano lá em Moçambique, então tem contato com a Universidade Católica também lá, e a gente fica sabendo de como as coisas estão andando no mundo todo. E é um momento que, quando ele fala eu finjo ter paciência, significa o quê? Nós somos humanos, a gente se desespera. Isso é normal, aceitemos isso. Não vamos conseguir passar ilesos, mas que bom, e sigamos adiante, né? Porque, seguindo a letra, o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Bom, estamos na pós-modernidade, ciclo 2. Então, na pós-modernidade, acredito, logo é verdade, nós temos uma crise de valores. A gente tenta resgatar valores, o conservadorismo se fortalece, o fundamentalismo também vem com força nesse contexto, porque tenta resgatar ideias, padrões, valores, hábitos como um suporte de segurança. Porém, como é uma crise de valores e como o ser humano não detém unicamente ninguém o monopólio da verdade, o que acontece?
todos se agarram naquilo que conhecem. Isso é o que tem sido mais comum. Logo, esse universo da pós-verdade significa acredito, logo é verdade, né? E aí é uma tentativa de segurança. Eu prendo nos meus valores. O fato é que quando estamos em crise e precisamos nos renovar e renovar os nossos valores. Isso é fundamental nesse contexto. E para isso a gente tem que esperar. Aí a gente quer levar tudo no peito e mudar o mundo. E essa atitude seria nobre, seria sensata se fosse possível. Mas é exigido mais tempo da gente. Sempre exigido mais tempo. Então, é isso. Esse é o ciclo 2, até onde a gente foi aqui relacionando com o período atual. E agora, o ciclo 3, nós vamos entrar agora no ciclo 3, tá? Então, é só o ponto de partida, que é o quê? 2 exemplos práticos da necessidade de superarmos as diferenças e entrarmos em acordo, tá? E o contexto lá era de crise, uma crise fenomenal, que era a Segunda Guerra Mundial, tá? Então eu peço que leiam o ciclo 3, também releiam o ciclo 2, façam as suas perguntas, continuem fazendo as suas perguntas, eu vou continuar abrindo fórum para vocês fazerem as suas perguntas, e naquele início, sempre vai ter um início síncrono, depois esse assíncrono. Nesse início síncrono, eu peço a vocês que aí sim tragam anotadas suas dúvidas, tal, que a gente debate em conjunto, a dúvida de uma, a dúvida de outra, a gente faz um bate-papo ali, mais sintético, e aí é mais fácil organizar assim, depois vocês ficam à vontade para ver a minha aula, acessar, comparar com o material, ver as imagens, tá? Então, e muita atenção a isso, né? Fechando também com o trecho final da música do Lenine, que foi um tema que eu usei para ilustrar, a vida não para. Então vou ler o trecho final. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Então continuemos, vamos adiante, vamos honrar aqueles que não conseguiram e que não conseguirão, porque muitos ainda vão falecer, e mais, mantermos aqui na luta para melhorar as condições, para manter tudo funcionando dentro do possível, o máximo de coisas funcionando, para que o retorno, depois de passado a pandemia e os seus resultados, não só econômicos, mas também do ponto de vista da contaminação, podemos ter outras ondas de contaminação, então ainda vai tempo nisso. Então a gente tem que lutar desde agora para que tudo isso se dê da melhor maneira possível. E nesse nível, sem forçar a barra para toda a humanidade. Valeu, gente. Até semana que vem. Fiquem firmes, fiquem felizes, mantenham a fé, tá? Cuidem de si mesmos e dos entes queridos. Grande abraço. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida é tão rara, a vida não para.